Muito boa noite, eu quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos começando aqui a nossa aula de teologia. E hoje, meus queridos alunos, iniciando mais um módulo com vocês. Hoje estaremos iniciando junto com vocês o módulo que trata sobre escatologia. Sim, nós falaremos agora sobre profecias, sobre revelações que Deus deu à humanidade de coisas que já aconteceram e de coisas que ainda vão acontecer. Nós estudaremos muito nesse módulo, então, sobre as profecias dadas por Deus a todos nós. Nós estaremos estudando, então, com vocês, nesse módulo, o módulo, então, de escatologia. Mas, como sempre fazemos, antes de iniciar a aula dessa noite, eu quero convidar você, querido aluno, você que está acompanhando a aula via internet, para que curve a sua fronte aí onde você está, para que nós venhamos pedir a direção de Deus para a aula dessa noite. Nós sabemos que por nós mesmos nós não somos nada. E se Deus então não dirigir a nossa aula, se Deus não for o nosso professor, a nossa aula não será de grande valia. Então eu vou pedir a você que curve a sua fronte e vamos então pedir que Deus então dirija a aula dessa noite. Vamos orar. Pai querido, nós lhe agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos mais uma vez de iniciar aqui pela TV FATEC mais um módulo, esse módulo agora de escatologia. Que o Senhor venha, Senhor, ser o nosso professor, que o Teu Espírito Santo nos dirija, que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos conduza na aula dessa noite, que tudo que falarmos seja por intermédio dEle, que Ele seja o nosso professor. Senhor Deus, abençoe a cada aluno que está assistindo a aula nessa noite. Que eles possam, ó Deus, ser instrumentos Teus ao desenvolverem essa matéria. Que eles possam ser instrumentos Teus ao aplicar nas comunidades em que vivem aquilo que aprenderem na faculdade. Que a Tua bênção e a Tua paz se estenda a eles e também se estenda à família de todos eles, também como a igreja em que eles servem. Eu peço, Senhor, isso em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu disse a vocês, então, o tema desse módulo é escatologia. Hoje nós faremos uma breve introdução sobre o tema. Nós falaremos principalmente sobre interpretação, tá bem? Quais são as linhas de pensamento que nós temos e quais, então, ou qual linha de pensamento nós devemos conduzir para que nós tenhamos uma boa interpretação daquilo que está relatado na Bíblia através de profecias. Nós sabemos que Deus deixou uma mensagem, e essa mensagem, por muitas vezes, ela é colocada na Bíblia de uma maneira que talvez é colocado uma linguagem que, a princípio, nós temos um pouco de dificuldade para entender. Então, nós precisamos interpretar a mensagem. Assim como nós lemos um texto na língua portuguesa, né? E esse texto requer interpretação, logo também as profecias também dadas por Deus requer uma interpretação. Mas eu já quero deixar bem claro, queridos, que é a própria Bíblia que deve interpretar a Bíblia. Então, toda e qualquer elucidação sobre a palavra de Deus, ela deve vir diretamente também da palavra de Deus. Eu não sei se você acompanhou semana passada a aula que nós tivemos ainda no módulo de introdução à teologia, mas nós chegamos à conclusão, através da própria palavra de Deus, que é a Bíblia que deve interpretar a Bíblia. Então nós não devemos ter, vamos dizer assim, interpretações humanas para aquilo que é a palavra de Deus. Coisas espirituais se interpretam com coisas espirituais. Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar para vocês. Outro ponto, textos mais difíceis de interpretação, eles devem ser interpretados por textos que são de mais fácil interpretação. Então, um texto mais fácil ajuda eu a entender um texto mais difícil. Tá bem? Partindo desse princípio, eu acho que nós não teremos problemas em entender o que esse módulo tem a nos apresentar. Nós vamos viajar um pouco nas profecias, vamos entender, falar muito sobre os livros proféticos da Bíblia, em especial o livro de Apocalipse e o livro de Daniel, que são os dois principais livros proféticos da Bíblia. Mas hoje, então, nós faremos essa introdução, falando um pouco sobre as formas existentes de interpretação e qual seria, então, a forma adequada de interpretação da palavra de Deus. Vamos adiante, então. Como eu já disse, o nosso tema é escatologia.
Então vou pedir para dar mais um clique, vamos adiante. O que seria então escatologia? O que significa a palavra escatologia? Bom, escatologia, meus queridos, é uma parte da teologia e da filosofia que trata dos últimos eventos da história do mundo ou do destino final do gênero humano. Comumente denominado como fim do mundo. Se você lê a Bíblia, se você conhece a Bíblia, você sabe que esse mundo vai ter fim. Deus não vai deixar que o pecado continue para sempre. Deus não vai permitir que esse mundo contaminado pelo pecado prevaleça. Ele irá exterminar de uma vez por todas toda a maldade desse mundo. E é no estudo da escatologia que nós aprendemos como Deus vai fazer isso, ou quando Deus vai fazer isso e de que forma Deus fará isso. Em muitas religiões, o fim do mundo é um evento futuro profetizado no texto sagrado ou no folclore. Tá? Mesmo religiões onde não tem a Bíblia como nós temos, como base de doutrina, existem religiões que acreditam que esse mundo vai ter um final, existem seitas que acreditam que esse mundo terá um final, mas é o que a Bíblia nos diz, que nós iremos para uma nova terra, que nós moraremos com o nosso Salvador e esse mundo vai ter um final. E isso nós estudamos em escatologia, tá bem? Então nós saberemos de onde viemos e para onde vamos no estudo desse módulo, tá bem? De forma ampla, então, a escatologia costuma relacionar-se com conceitos tais como o Messias ou era messiânica, a pós-vida, né? O que acontece depois que morremos, né? E também a eternidade, como será a eternidade ao lado de Cristo. Então, escatologia seria escatologia. A palavra escátolo ou escato fala final, último. Logia, estudo, o estudo dos últimos dias, o estudo do final dos tempos, os eventos finais. Esse é o tema, então, tratado pela escatologia. Escatologia, então, nós poderíamos dizer que é o estudo dos eventos finais, tá bem? Vamos adiante? Bom, como eu disse a vocês, o tema da aula dessa noite, que está no capítulo 1 da sua apostila, você que tem aí a apostila de escatologia, se você olhar a primeira sessão, o capítulo 1 fala sobre os métodos de interpretação. Se você já tem a apostila em casa, é só acompanhar. Se você ainda não tem a apostila, é só baixá-la. Eu acredito que você que tem a senha do Moodle, né? A senha do site da FATEC, é só entrar lá que você tem a apostila para você baixar, você que faz o curso aí via EAD, tá bem? Mas tudo que está na apostila nós vamos falar aqui, nós vamos comentar aqui também nessa aula. Se você está sem a apostila, é só assistir essa aula várias vezes ou anotar aquilo que nós falarmos então. Então vamos ver os métodos de interpretação da profecia, tá bem? Primeiramente, eu quero dizer para vocês que existem métodos que, apesar de serem usados, não são adequados. E existem métodos que são adequados para a interpretação da profecia, que são mais reais, mais convincentes, têm mais a ver com a proposta de Deus para todos nós, tá bem? Existem pessoas que usam alguns métodos e nós iremos apresentar esses métodos aqui, mas eu posso já de antemão dizer a você que não seriam métodos adequados para a interpretação da profecia. Por isso nós vamos ver os pontos altos e os pontos baixos desses métodos, tá bem? Vamos adiante? Então eu queria falar para vocês primeiramente de um método de interpretação profética que é chamado de método alegórico. Vamos ler o que o texto diz para a gente. O antigo método de interpretação que reavivou nesses últimos tempos é o método alegórico. É o método que diz que aquilo que está escrito como profecia não passa de uma alegoria, não passa de uma ilustração, que nada é real, queridos. Olha só. Qualquer declaração de supostos fatos que aceita interpretação literal e, no entanto, requer ou simplesmente admite uma interpretação moral ou figurada é chamada de alegoria. É para a narrativa ou para a história o que as figuras de linguagem são para as palavras simples, adicionando ao sentido literal dos puros empregados um sentido moral ou espiritual. Na verdade, a alegoria é pura, ou seja, sem referência direta à sua aplicação. Como na história do filho pródigo, ela acontece. Às vezes ela é mista, como no Salmo 80, em que simplesmente se insinua que os judeus são o povo que a videira tem por objetivo representar.
Salmo 80, 17, né? A alegorização é o método de interpretar um texto literário, considerado o sentido literal veículo para um sentido secundário, mais espiritual e mais profundo. Nesse método, o significado histórico é negado ou desprezado, e a tônica recai inteiramente no sentido secundário, de modo que as palavras ou acontecimentos primeiros têm pouco ou nenhum significado. Particularmente, eu já quero dizer para você que esse não é um método adequado de interpretação profética. Por quê? Pelo método alegórico, nós fantasiamos a profecia. Deus nos dá uma mensagem direta, e aqui pelo método alegórico, quem assim interpreta, dá a interpretação que quiser. Então acaba se tornando uma interpretação humana para aquilo que Deus quer dizer para o seu povo. Então veja, o método alegórico amplia, ou seja, abre o leque para que as pessoas deem o sentido que quiser para a Bíblia. Então acaba fazendo com que várias verdades apareçam. E não é isso que a Bíblia propõe. A Bíblia propõe uma única verdade. A Bíblia propõe uma única linha de pensamento, que é a linha de Deus. Mas pelo método alegórico, cada um pensa o que quiser sobre determinado assunto. Então cada um, eu acho que é assim, eu acho que é daquele jeito, eu penso nisso dessa maneira, e acaba então se tornando um texto em que não há lei, que não há nada de maneira correta, cada um tem a sua verdade. E queridos, a verdade é uma só, e a verdade ela é estabelecida por Deus. Vamos adiante, nós vamos entender então aí os pontos dificultosos, né, desse método alegórico. Os perigos, então, que esse método alegórico apresenta. Veja só. Primeiro, o primeiro grande perigo do método alegórico é que ele não interpreta as Escrituras. Existe uma liberdade ilimitada para a fantasia, como eu acabei de falar para vocês. Basta que se aceite o princípio e a única base da exposição encontra-se na mente do expositor. Então, cada um fala o que quiser sobre o texto. Então, eu pego aqui, eu abro a Bíblia, num texto profético, por exemplo, eu leio lá em Apocalipse, uma mulher vestida de sol sobre a lua debaixo dos pés. E aí eu dou a interpretação que eu quero. Mas tem uma interpretação real. Existe para esse verso uma interpretação literal. O texto, apesar de usar metáforas, apesar de usar ilustrações, ele tem um sentido real. E eu acabo perdendo isso com o princípio de interpretação alegórica. Então, por exemplo, quando Daniel interpretou o sonho do rei Nabucodonosor, e foi um relato, uma interpretação historicista, vamos dizer assim, uma interpretação onde houve uma narrativa histórica do acontecimento, se eu for pelo método alegórico, eu posso dizer que aquela estátua é o que eu quiser. Eu posso pegar aquela estátua e fazer uma ilustração dizendo que é algo relacionado ao carnaval do Rio de Janeiro, por exemplo. Então ele me permite a liberdade de interpretar da maneira que eu quiser o texto. E isso foge da interpretação real das Escrituras. Por isso é perigoso e não é adequado. Então veja, outro problema do método alegórico, veja só, a citação anterior deixa prever também um segundo grande perigo do método alegórico. A autoridade básica da interpretação deixa de ser a Bíblia e passa a ser a mente do intérprete. A Bíblia perde a autoridade, queridos, com o método alegórico. Ou seja, cada um acaba dando a interpretação que quiser. E não é assim. Não é assim que funciona a interpretação bíblica. Então veja, é um método perigoso. Por quê? Porque cada um usa a Bíblia ao seu bel prazer e transmite a mensagem que quiser, se usar um método de interpretação alegórica. A interpretação pode então ser distorcida pelas posições doutrinárias do intérprete, pela autoridade da igreja a qual ele pertence, pelo seu ambiente social e por sua formação ou por uma enormidade de fatores. Eu quero dizer que uma grande igreja, tá? Para não dizer a maior, ela usa um método alegórico de interpretação. Então ela acaba tirando a autoridade da Bíblia e colocando a autoridade no seu sacerdote, porque diz que cada um interpreta da maneira que quiser. Então acaba achando, por exemplo, espaço para o evolucionismo, onde a Bíblia relata sobre o criacionismo. Então, pelo método alegórico, você pode dar a interpretação que quiser.
falar mentiras colocadas no lugar de verdades. E isso é perigoso. E você que é um líder de igreja, você que será um pastor de igreja, você tem que tomar cuidado. Porque a Bíblia não lhe dá essa liberdade de você falar o que quiser sobre o texto. O texto tem uma mensagem, essa mensagem é de Deus. Não é uma mensagem humana na qual nós falamos o que nós queremos. Não, nós temos que transmitir ao povo de Deus a mensagem que Deus quer dar ao seu povo. Não uma mensagem que eu inventei, que eu interpretei de uma maneira alegórica. Por isso o cuidado, o perigo desse método, tá bem? Então veja só, a interpretação pode ser distorcida pela autoridade da igreja a qual pertence, por seu ambiente social e por uma formação ou por uma enormidade de fatores. Terceiro, um terceiro grande perigo do método alegórico é que não há meios de provar as conclusões do intérprete. Afirmar que o principal significado da Bíblia é um sentido secundário e que o principal método de interpretação é a espiritualização é abrir a porta para a imaginação e especulação. Por essa razão, entende-se que o controle na interpretação se encontra no método literal, que é o que nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Para que a Bíblia tenha parâmetro, para que a Bíblia seja uma fonte de autoridade, meu querido aluno, nós temos que ter um método de interpretação literal, não um método alegórico. Ninguém pode pegar o texto bíblico e interpretar da maneira que quiser, tá bem? Assim, os grandes perigos inerentes a esse sistema são a eliminação da autoridade das Escrituras. Então, pelo método alegórico, qual é o problema, o grande problema? A Escritura perde autoridade. A falta de base pelas quais se podem averiguar as interpretações, não tem base a interpretação. Cada um dá a interpretação que quiser. E a redução das Escrituras ao que parece razoável ao intérprete. O intérprete diz que aqui vale aquilo que você entendeu. Uma vez, vocês devem ter acompanhado isso pela televisão, um pastor de uma igreja, ele leu um texto bíblico que dizia, e leu de maneira errada, diga-se de passagem, e dizia, pelo que ele entendeu, pelo que ele interpretou, para que ele tomasse a mulher de um irmão de uma igreja e adulterasse com ela. E ele foi lá, adulterou com essa mulher. Mas o texto dizia, vai ter com a adúltera, vai conversar com ela para que ela deixasse o adultério. Texto de Oséias. Então veja, queridos, quando esse pastor foi questionado, ele disse simplesmente o seguinte, o que eu interpretei, eu interpretei. Está valendo. Tá certo essa posição desse pastor? Claro que está errado. Não é assim. Além dele ter lido o texto de maneira errada, ele colocou em primeiro lugar a interpretação errada que ele deu ao texto. Então ele fez com que a sua interpretação fosse mais importante do que a Escritura, do que a verdade bíblica dita na Escritura. Eu não posso correr esse risco. Então, eu já posso dizer para você que o método de interpretação alegórica é furado. Não serve para um cristão correto, para um cristão sincero. E existem denominações, queridos, que usam esse método para interpretar as Escrituras. E eu quero dizer para você, não é um método adequado. Então veja, e por conseguinte, a impossibilidade de uma interpretação verdadeira das Escrituras. Pelo método alegórico você nunca vai saber qual é a verdade. Por quê? Porque cada um vai ter uma verdade. Cada pessoa vai dizer uma coisa sobre o texto. E a Escritura tem só uma posição. Somente Deus é o caminho, a verdade e a vida. Nós não temos várias verdades, nós temos uma única verdade. E essa verdade é Cristo Jesus. Deu para entender? Então, cuidado em interpretar a Bíblia de maneira alegórica, tá? Usando fantasias ou usando interpretações humanas para aquilo que é espiritual. Como eu já disse, é a Bíblia que tem que interpretar a própria Bíblia. E a Bíblia deve ser interpretada de uma maneira, como nós vamos ver agora, de uma maneira literal. Vejam só. Qual é o método literal? Vamos ver. Em oposição direta ao método alegórico, veja, em oposição direta ao método alegórico de interpretação, encontra-se o método literal. O método literal de interpretação é o que dá a cada palavra o mesmo sentido básico e exato que teria no uso costumeiro, normal, cotidiano, empregado no modo escrito, oral ou conceitual. Chama-se método histórico-gramatical ou método historicista, tá bem? Para ressaltar o conceito de que o sentido deve ser apurado mediante considerações históricas e gramaticais.
O sentido literal de uma palavra é o seu significado básico, costumeiro e social. O sentido espiritual ou oculto de uma palavra ou expressão é o que deriva do significado literal e dele depende para a sua existência. Interpretar literalmente significa nada mais, nada menos que interpretar sobre o aspecto do significado normal, costumeiro. Quando um manuscrito altera o seu significado, o intérprete imediatamente altera seu método de interpretação. Queridos, como eu já disse, a Bíblia tem uma mensagem, uma única mensagem para todos nós. E essa interpretação ela deve ser feita de maneira literal. Talvez o texto, como nós vamos ver nas próximas aulas, ele tenha uma figura de linguagem. Talvez ele seja colocado de uma maneira ilustrativa, de uma maneira em que nós venhamos entender com muito estudo, com bastante interpretação. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o texto não perde o seu significado literal. O que ele realmente quer dizer, ele vai dizer. Tá bem? Então, eu não posso ficar dando várias interpretações para um assunto que Deus já deu a interpretação. Tudo bem? Vamos adiante? Bom, quais são as evidências que estão a favor desse método ser correto, desse método ser um método próprio para que a gente use na interpretação? Veja só, em defesa da abordagem literal, podemos sustentar o quê? O sentido literal das frases é a abordagem normal em todas as línguas. B. Todos os sentidos secundários de documentos, parábolas, tipos, alegorias e símbolos dependem, para sua própria existência, do sentido literal prévio dos termos. A maior parte da Bíblia tem sentido satisfatório e se interpretada literalmente. A abordagem literalista não elimina cegamente as figuras de linguagem, os símbolos, as alegorias e os tipos. No entanto, se a natureza das frases assim exigir, ela se presta prontamente ao segundo sentido. Muito bem, esse método é o único freio sadio e seguro para a imaginação do homem. Esse método é o único que se coaduna com a natureza da inspiração. A inspiração completa das Escrituras ensina que o Espírito Santo guiou homens à verdade e os afastou do erro. Mas nesse processo, o Espírito de Deus usou a linguagem, as unidades de linguagem, como sentido, não como som. São palavras e pensamentos. O pensamento é o fim que une as palavras. Portanto, nossa própria exegese precisa começar com um estudo de palavras e de gramática, os dois elementos fundamentais de toda linguagem significativa. Então veja, para que eu tenha uma boa interpretação, a exegese já diz isso. Eu preciso os elementos da gramática, tá? Eu preciso conhecer gramática, uma linguagem significativa. Eu tenho que saber interpretar. Eu tenho que saber o que aquele texto quer dizer. O que aquele texto quer me dizer na verdade. Então, qual é o sentido literal daquele texto? Tá? Na realidade, o que Deus quer dizer para nós através da sua palavra. Essa é a maneira que eu devo interpretar as profecias. Essa é a maneira que eu devo usar a escatologia, que eu devo estudar os eventos finais. Queridos, Deus é real, não é mesmo? Ele é real na sua vida? Pois é. Suas promessas são reais. Agora eu não posso entrar no debate e cada um dar uma opinião e aceitar todas as opiniões. Achar que não, é real, mas não é. Deus é uma energia, Deus é só o ópio da humanidade, Deus é somente uma força, Deus é aquilo que motiva a gente a esquecer dos problemas. Não, queridos, Deus é Deus. Em primeira instância, Deus é Deus. Deixe Deus ser Deus. E Deus nos deu a sua revelação. E Ele nos deu a inspiração para que nós venhamos entender essa revelação. Mas entender de maneira literal, entender realmente o que Deus quer dizer. Não o que o mundo acha que Deus quer dizer de maneira alegórica. Deus, então, de maneira literal, quer dar a mim e a você
a interpretação correta das suas sagradas escrituras, tá bem? E eu quero dizer para vocês que vai ser fantástico esse módulo, porque nós vamos poder estudar vários pontos e você vai descobrir maravilhas. Talvez você já as conheça, mas você vai conseguir descobrir muitas coisas sobre os eventos finais, sobre os dias finais desse mundo, tá bem? Vamos adiante? Veja só, visto que Deus concedeu sua palavra como revelação ao homem, teria de esperar que sua revelação fosse dada de forma tão exata e específica que seus pensamentos pudessem ser comunicados e entendidos corretamente quando interpretados segundo as leis da linguagem e da gramática. Tomada como evidência, essa pressuposição favorece a interpretação literal, pois um método alegórico de interpretação turvaria, queridos, o sentido da mensagem entregue por Deus ao homem. Vamos pensar assim. Tua mãe manda você à padaria comprar pão. Você é um menininho e sua mãe vai até a padaria e compre pão. Aí você fala assim, não, bom, minha mãe me mandou comprar pão, mas eu vou interpretar isso de várias maneiras. Quando ela me manda comprar pão, quer dizer que ela está me dando um dinheiro para fazer o que eu quiser. Então eu posso comprar chiclete, eu posso comprar bala, eu posso comprar um sorvete, porque na verdade minha mãe não queria dizer pão. Minha mãe queria dizer chiclete, pão, sorvete. Aquilo que eu pensar sobre aquilo que minha mãe falou está correto. É assim que Deus faz conosco? Não, queridos, claro que não. Se com a mãe a gente sabe se é para comprar pão, eu vou comprar pão. Por que a mensagem de Deus eu posso dar a interpretação que eu quiser? Por que com a mensagem de Deus eu posso achar o que eu quiser sobre ela? É claro que não. Deus, que é o Criador, que é onisciente, onipotente, onipresente, queridos, Ele nos dá uma mensagem e uma única mensagem, e quer que nós entendamos da maneira que Ele nos disse. Ele quer que nós interpretemos de maneira literal aquilo que nós dizemos, não de maneira alegórica, onde cada um fala o que quiser e pensa o que quiser sobre o assunto. Você entendeu? Então veja, Deus tem uma mensagem para todos nós. E essa mensagem é para ser entendida da maneira que Deus apresentou a todos nós. Não da maneira que eu quiser. Não da maneira que eu achar. Nós vivemos num mundo onde o achismo é muito grande, né? As pessoas dizem, eu acho que, eu acho. Será que eu posso usar droga? Daí um fala, eu acho que pode, eu acho que não pode. Deus diz que não pode. Aí vem uma pessoa e diz, não, mas na minha maneira de entender, Deus é amor. Então Deus permite todas as coisas. Queridos, quando você anda nos caminhos de Deus, e você segue a lei de Deus, e não faz aquilo que é errado, você está vivendo no amor. Então não entenda de maneira errada só para atender os seus desejos. Existem pessoas que forçam a verdade só para atender suas necessidades pessoais. E acabam usando da própria Bíblia, como Satanás usou, para fazer as suas vontades e os seus desejos. Então tome cuidado, para que você não caia no erro de usar de alegorias para interpretar aquilo que é literal. Tá bem? Vamos adiante? O fato de que as Escrituras continuamente remetem para interpretações literais serve de prova adicional quanto ao método a ser empregado para interpretar a palavra. Talvez uma das evidências mais fortes a favor do método literal seja o uso que o Novo Testamento faz do Antigo. Por exemplo, se você pegar Apocalipse, você vai ver ali diversas menções, muitas mesmo, centenas de menções sobre o Antigo Testamento, de maneira literal. Quando o Antigo Testamento é usado no Novo, só em sentido literal. Então, quando você vê o Antigo Testamento aparecendo no Novo Testamento, você vai ver isso em sentido literal. Queridos, existe um período relatado em Daniel, que também aparece em Apocalipse, e esse período aparece de 3 maneiras. Ele aparece como 42 semanas, aparece como tempo, tempos e metade de um tempo, e aparece também como 1260 dias. Esse foi um período que aconteceu na história da humanidade. Aconteceu de maneira literal. Tá? Depois nós falaremos mais sobre esse período, é conhecido como período de supremacia papal, mas foi um período relatado em Daniel,
e que também aparece em Apocalipse. Aparece de 3 maneiras diferentes. Se você usar da matemática, né, e usar a relação historicista para o método dia-ano, você vai ver que tempo, tempos e metade de um tempo, e 42 semanas e 1260 dias querem dizer a mesma coisa. Então, isso que foi relatado lá no Antigo Testamento, também foi relatado no Novo Testamento. E ele aconteceu aonde? Na história da humanidade. Não foi uma alegoria, foi algo real. O sonho do rei Nabucodonosor foi algo real. Se você pegar livros de história, que nem produzidos até por um ateu, você vai ver que lá há o relato dos grandes impérios da humanidade relatados no sonho do rei Nabucodonosor. Então eu não posso pegar o sonho do rei e fazer uma alegoria sobre ele. Está errado? Tá? Ele foi dado a nós, essa profecia, de maneira literal. Então, eu não posso anular aquilo que a Escritura traz para mim como verdade, meu querido. Quanto ao Antigo Testamento, é usado no Novo, só em sentido literal. Basta estudar as profecias que foram cumpridas na primeira vinda de Cristo, em sua vinda, em seu ministério e na sua morte, para provar esse fato. Então, vamos pensar o seguinte: profecias messiânicas, né? E falam que, por exemplo, que está lá, se a gente pegar o texto de Isaías ou pegar Salmos, onde fala sobre as vestes de Jesus, que foram lançadas sorte sobre elas, você vai ver que isso realmente aconteceu. Aconteceu de maneira literal. Que o Messias nasceria na cidade de Belém. E realmente aconteceu. De maneira literal. Eu não posso agora falar assim, ir lá aqui no Brasil, em Belém do Pará, e falar assim: queridos, Jesus nasceu aqui em Belém, porque na Bíblia diz que em Belém nasceu Jesus, então aqui em Belém do Pará foi o lugar que Jesus nasceu. E os irmãos dizerem amém e começar a vender isso como verdade. Está errado. Está errado. Então, queridos, eu não posso dar a minha interpretação para as Escrituras. Eu tenho que dar a interpretação que a própria Bíblia dá para a própria Bíblia. É Deus quem interpreta aquilo que nós temos que aprender. É o Espírito Santo que nos dá a interpretação. Coisas espirituais devem ser interpretadas com coisas espirituais, tá bem? Vamos adiante? Nenhuma profecia sequer, dentre as que se cumpriram plenamente, foi cumprida de outro modo, senão literal. Embora possa ser citada uma profecia no Novo Testamento como prova de que certo acontecimento cumpre de modo parcial uma profecia, como em Mateus 2, 17 e 18. Vou até ler para vocês. Mateus 2, 17 e 18. Veja o que diz aqui. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque não os mais existem. Queridos, uma ilustração não quer dizer que aquilo aconteça, que anula aquilo que é literal. Tá bem? O fato de usar uma ilustração não quer dizer que realmente o povo de Israel não sofreu. Quem são os filhos de Raquel? O povo de Israel. O povo de Israel passou por sofrimento? Sim, quando se afastou de Deus, por vários sofrimentos. Os filhos de Israel sofreram toda vez que se afastavam de Deus. Isso não provoca choro? Isso não foi literal? Então veja, portanto, essas referências à profecia não servem de argumentos a favor de um método não literal. Com base nessas considerações, conclui-se que há evidências de apoio à validade do método literal de interpretação. Então, pelo que nós vimos, queridos, há muito mais apoio, há muito mais base bíblica para que nós entendamos que o método literal é o método correto de interpretação e não o método alegórico. Tá bem? Então, entender a Bíblia de maneira literal é entender que a profecia realmente vai se acontecer, principalmente quando a gente fala em profecia. A Bíblia usa alegorias, usa ilustrações, sim, mas todas essas ilustrações, elas apontam para situações em que na realidade o ser humano vai passar, já passou ou está passando. Por exemplo, se nós lermos o livro de Provérbios, nós vamos ver várias situações em que o ser humano tem ali exemplos
para que ele aplique de maneira literal na sua vida. Ali talvez use uma alegoria, use uma ilustração. Jesus usava parábolas, não usava? Usava parábolas para se referir a determinadas situações. Mas a aplicação da parábola sempre era numa situação real, numa situação em que a pessoa entenderia para viver realmente, né, vamos dizer assim, aquilo que ele precisava viver. Então nós devemos entender que a profecia, ela pode até ter uma ilustração, mas é para que a gente viva de maneira literal ou entenda de maneira literal aquilo que vai acontecer. Jesus não é uma alegoria, meus queridos. Jesus é real. Jesus é literal, o nosso Deus. Vamos adiante. Mais vantagens aí então do método literal. Há várias vantagens nesse método que o torna preferível em relação ao alegórico. Primeiro, baseia-se a interpretação em fatos. Procura estabelecer-se sobre dados objetivos, gramática, lógica, etimologia, história, geografia, arqueologia, teologia. Exerce sobre a interpretação como um controle semelhante ao que a experiência exerce sobre o método científico. Tá? A justificação é o controle das interpretações. Qualquer coisa que não se conforme aos cânones do método literal cultural crítico deve ser rejeitada ou vista com suspeita. Além disso, esse método oferece a única fiscalização fidedigna para a constante ameaça de aplicar uma interpretação de duplo sentido às Escrituras. Esse método nós podemos fiscalizar, porque quando a profecia acontece, é comprovado aquilo que a profecia dizia. Tá? Já o método alegórico não. O método alegórico, cada um tem uma interpretação, então você não tem como provar. Veja só, tem obtido maior sucesso na exposição da palavra de Deus. A exegese não começou a sério até a igreja já ter mais de 1,5 milênio de idade. Com o literalismo de Lutero e de Calvino, a luz da Escritura literalmente se acendeu. Esse é o aclamado método da alta tradição escolástica do protestantismo conservador. Então veja, as tuas raízes são protestantes. E nas tuas raízes protestantes se começou o estudo das profecias de maneira literal, tá bem? É o método de Bruce, Ligford, Zahn, A.T. Robertson, Ellicott, Machen, Kramer, Terry, Farland, Green, Alter, Chaff, Champ, vários aqui, Wilson, Mull, Perroy, Henderson, Brose, Stewart, poderia citar Guilherme Miller também, entre outros, para citar alguns exegetas típicos, tá bem? Várias pessoas que estudavam a palavra de Deus tinham o método literal como método de estudo das profecias. Tá bem? As raízes da sua denominação tinham como princípio básico o método literal como método de estudo. Particularmente, de novo, quando eu digo particularmente, eu quero dizer minha opinião. Eu acho que você nem deve se preocupar em estudar a Bíblia de maneira alegórica, e sim de maneira literal, sabendo que o nosso Deus é real e as profecias já se cumpriram, estão se cumprindo ou ainda vão se cumprir de maneira literal, tá bem? Vamos adiante? Além dessas vantagens, queridos, pode-se acrescentar que esse tipo de interpretação nos fornece uma autoridade básica por meio das quais interpretações individuais podem ser postas à prova. O método alegórico, que depende da abordagem racionalista do intérprete ou da conformidade a um sistema teológico predeterminado, deixa-nos sem uma verificação autorizada por base. No método literal, uma passagem da Escritura pode ser comparada a outra, pois como a palavra de Deus tem autoridade e é o padrão pelo qual toda a verdade deve ser testada. Como eu já disse e reafirmo, é a Bíblia que deve interpretar a própria Bíblia. Um texto mais fácil deve esclarecer um texto mais difícil. Isso não acontece no método alegórico, somente no método literal. Não é necessário depender de treinamento ou de capacidade intelectual, nem do desenvolvimento de percepção mística, tá? E sim da compreensão do que está escrito e sentido comumente aceito.
Somente sobre esse fundamento o leitor médio pode compreender e interpretar as Escrituras por si mesmo. Talvez vá aparecer um aí que chega para você e fala o seguinte: olha, eu sou uma pessoa aí que tem umas visões, então eu olho para determinado assunto e dou uma interpretação. Cuidado, viu, queridos? Cuidado. Tem algumas pessoas aí que viajam um pouquinho na maionese e começam a achar que tem um dom aí dado não sei por quem. Cuidado. Cuidado, a Bíblia não tem outra interpretação a não ser o que a própria Bíblia dá. Alguém vem com algumas interpretações aí meia bizonhas sobre o assunto, você tome cuidado. Cuidado, tá? Cuidado com aquela pessoa que você deixa falar na sua igreja. Cuidado com a pessoa que você coloca no púlpito da tua igreja. Se você está vendo que a pessoa sai fora daquilo que literalmente a palavra de Deus está dizendo, e ele começa com uma alegoria muito diferente daquilo que a Bíblia está dizendo, evite que essa pessoa pregue. Evite que essa pessoa conduza o teu rebanho. Você que será o pastor da igreja, você que será o líder da comunidade, você tem que tomar cuidado de quem você coloca no teu púlpito. Você, querido pastor, querido líder de igreja, é a pessoa que toma conta do púlpito da tua igreja. Então, toma cuidado com quem você coloca para pregar na sua igreja. Porque as pessoas, às vezes, de maneira alegórica, podem dar uma interpretação totalmente errada àquilo do que a Bíblia quer dizer. E isso é muito perigoso. Existem igrejas inteiras que são afundadas e são dissolvidas por causa de situações como essa. Então você deve tomar cuidado com esse tipo de interpretação, tá bem? Estou falando isso porque a gente já se deparou no passado com situações semelhantes e a gente já viu o estrago que essas coisas podem acontecer. Então, experiências que a gente já teve, a gente está passando para vocês, tá bem? Vamos adiante. O método literal e a linguagem figurada. Bom, será que combina? Será que há encaixe? Né? Porque a Bíblia apresenta uma linguagem figurada. Como eu disse para vocês o texto de Apocalipse, né? Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés. Caiu a grande Babilônia. Puxa vida, né? Será que mar de cristal? Como que a gente entende isso? Né? Como que a gente compreende, né? A besta, o dragão, 10 chifres na cabeça, ponta pequena. A Bíblia é cheia de linguagens figuradas sobre determinados textos, né? Os flagelos, né? Os cavaleiros do Apocalipse. Como é que nós entendemos isso? Se é literal, como eu acabei de afirmar até agora. Olha só, todos reconhecem que a Bíblia está repleta de linguagem figurada. Com base nisso, muitas vezes afirma-se que o uso da linguagem figurada exige uma interpretação também figurada. No entanto, figuras de linguagem são usadas como meios de revelar verdades literais. Então, se usa uma linguagem figurada para se revelar uma verdade literal, tá bem? O que é literalmente verdadeiro em determinado campo, com o qual está familiarizada, é transposto literalmente para outro campo, como o qual não se esteja familiarizado, para ensinar alguma verdade nesses campos menos conhecidos. Tá bem? Se nós pegássemos, por exemplo, a referência, né, sobre a igreja de Laodiceia, só vou mencionar, não vou ler, mas ali diz que a igreja não é fria nem quente, é morna, a ponto de Deus vomitar da boca. O que você entende com isso? De maneira literal. É uma ilustração. Deus está vomitando uma igreja? Queridos, não é isso. Mas de maneira literal, Deus espera que nós tenhamos uma igreja vibrante. Que às vezes era melhor nem estar até perdida de estar na situação que está. Uma igreja morna, uma igreja parada, uma igreja que não tem um reavivamento. Então veja, o que Deus quer dizer ali é uma mensagem literal? É que a igreja tem que ser uma igreja animada, quente, ativa, firme, mas usa uma linguagem o quê? Uma linguagem figurada. Uma linguagem onde diz que está a ponto de vomitar a igreja da boca. Isso não quer dizer que vai vomitar a igreja. Isso quer dizer que ele não aprova a maneira com que a igreja de Laodiceia, no caso, foi conduzida ou está sendo conduzida com uma visão profética.
Então veja, linguagens figuradas são utilizadas para que nós venhamos entender a situação literal do assunto. E isso não há problema nenhum. Não há erro nenhum de nós usarmos linguagem figurada para aplicação e interpretação, né, de revelar verdades literais, tá bem? Vamos adiante? Se as palavras são empregadas em seu significado natural e primitivo, o sentido que expressam em seu sentido literal estrito. Por outro lado, se são empregadas com significado figurado e derivado, o sentido, embora ainda literal, é geralmente chamado de metafórico ou figurado. Por exemplo, quando lemos em João 1,6, houve um homem cujo nome era João. É óbvio que o termo ali empregado são tomados estrita e fisicamente, pois o escritor fala de um homem real cujo nome era João. Não há nenhuma figura de linguagem aí, né? Aí está falando de um homem que chama João. Por outro lado, veja só, quando João Batista, apontando para Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí eu pergunto, Jesus era uma ovelha, um cordeiro? Jesus era um animalzinho? Não. Mas veja só, também é claro aí então que ele não usou a palavra cordeiro no sentido literal, mas num sentido metafórico, né? Onde que Jesus era o cordeiro real, aquele substituto do cordeirinho onde se fazia o sacrifício. Tá? Ele então o cordeiro verdadeiro que tira o pecado do mundo. No sentido derivado, Jesus poderia ser chamado então pelo Cordeiro de Deus. No primeiro caso, as palavras foram usadas no sentido literal estrito, e nesse segundo caso, sobre o Cordeiro de Deus, sentido literal, mas metafórico. Então, chamar a pessoa Jesus de Jesus e chamar Jesus de Cordeiro de Deus, eu estou me referindo de maneira literal a Jesus. Só que no primeiro sentido, eu estou sentindo no sentido literal estrito, e no segundo caso, eu estou no sentido metafórico ou figurado. Tá? Como Jesus foi chamado de Emanuel, foi chamado de Rosa de Saron, foi chamado de várias coisas. Tá? Lírio do vale. Isso é um sentido metafórico, tá bem? Segundo Adão, por exemplo, é um sentido metafórico, mas tem um significado literal. Tem uma importância, tem que ter aí uma compreensão literal. Tá bom? Entenderam? Vamos adiante. O fato de que os livros das Sagradas Escrituras terem sentido literal, estrito ou metafórico, né? Isso é, sentido imediato ou diretamente pretendido pelos escritores, é uma verdade tão clara em si mesma e ao mesmo tempo tão universalmente aceita que seria inútil insistir nela aqui. Será que alguma passagem das Sagradas Escrituras tem mais do que um sentido literal? Ou será que tem um sentido além do literal? Todos admitem que, uma vez que os livros sagrados foram compostos por homens e para homens, seus autores naturalmente conformaram-se à mais elementar regra dos relacionamentos humanos, que exige apenas um sentido preciso, seja imediata e diretamente pretendido pelas palavras a quem fala ou a quem escreve. O literalista não nega a existência da linguagem figurada, porém ele nega que tais figuras devam ser interpretadas de modo que destruam a verdade literal pretendida pelo emprego das figuras. A verdade literal deve ser informada por meio de símbolos. Ou seja, meus queridos, em resumo, só existe uma verdade. Não tem várias verdades sobre determinado assunto. Eu acho, aqui não cabe. A verdade é uma só. A verdade sobre a palavra de Deus é única. A verdade sobre o que Deus quer dizer para todos nós é uma só. Não tem várias verdades, assim como não tem vários deuses. Tudo bem? Vamos adiante? Existem algumas objeções, tá, ao método literal. Vamos apresentá-las, mas já vou apresentar logo em seguida defesa contra essas objeções. Quais seriam, então, aqueles que defendem o método alegórico, né, fazem objeções ao método literal. E quais seriam as objeções? Vamos ver. Primeiro, a linguagem da Bíblia muitas vezes contém figuras de linguagem.
É o caso, sobretudo, da poesia, né? Se você olhar, por exemplo, os livros poéticos, como Jó, Salmos, tá? Você vê Cantares, você vê Provérbios, Eclesiastes, ali que são livros poéticos, talvez você vê figuras de linguagem. Na poesia dos Salmos, no estilo elevado da profecia e no mesmo na simples narrativa histórica, surgem figuras de linguagem que obviamente não tinham o propósito de serem entendidas literalmente. Bom, então talvez já nós vamos ver o argumento para isso. Segundo problema, o grande tema da Bíblia é Deus e seus atos redentores para com a humanidade. Deus é espírito. Os ensinos mais preciosos da Bíblia são espirituais. E essas realidades espirituais e celestiais são muitas vezes apresentadas sob a forma de objetos terrenos e relacionamentos humanos. E terceiro problema, o fato de que o Antigo Testamento é ao mesmo tempo preliminar e preparatório ao Novo Testamento é tão óbvio que dispensa prova. Ao remeter os crentes de Corinto ao título de advertência aos acontecimentos do Êxodo, o apóstolo Paulo declarou que aquelas coisas lhe haviam sobrevindo como exemplos, tipos, né? Isto é, prefiguravam coisas por vir. Isso confere a muito do que está no Antigo Testamento significância e importância especiais. Tal interpretação reconhece, à luz do cumprimento de um Novo Testamento, um sentido mais profundo e muito mais maravilhoso nas palavras e muitas passagens do Antigo Testamento do que aquele que, tomadas em seus antecedentes veterotestamentários, elas parecem possuir. Então veja, 3 problemas, né? A linguagem da Bíblia muitas vezes é figurada. O grande tema da Bíblia é Deus, e Deus é espiritual, e às vezes é aplicado, então, coisas terrenas e humanas para explicar. E aqui também o fato do Antigo Testamento ser um preliminar, um preparatório para o Novo Testamento, né? E um sentido mais maravilhoso, ou talvez o Novo Testamento mais bonito do que o Antigo. Então, a maneira que está sendo entendida no Novo Testamento é uma maneira mais antiga. Mas agora nós vamos derrubar isso aqui. Nós vamos derrubar no sentido de provar que há controvérsia sobre esses questionamentos. Vejam só, vamos adiante. Em resposta a esses argumentos, né, é necessário reconhecer o uso bíblico na figura de linguagem. Veja só, como se ressaltou previamente, as figuras de linguagem podem ser usadas para ensinar verdades literais. Então não há mal nenhum em você ter uma figura de linguagem. Isso não anula o sentido literal daquilo que está escrito, tá bem? De maneira mais vibrante que as palavras corriqueiras, mas nem por isso exige a interpretação alegórica, tá bem? Então o fato de existir a figura de linguagem, ela não atrapalha a interpretação literal. Ela só dá vamos dizer assim, uma maneira mais vibrante de se entender a coisa, uma melhor maneira de se entender o assunto. Com respeito ao segundo argumento, vejam só, embora se reconheça que Deus é um ser espiritual, a única maneira pelo qual ele poderia revelar a verdade de um reino, no qual ainda não entramos, seria traçando um paralelo entre esse reino e o reino que agora vivemos. Vou dar um exemplo. A melhor pessoa para pregar para uma pessoa que já esteve presa, talvez seja alguém que já foi um presidiário. A melhor pessoa para pregar para um drogado, talvez um ex-drogado. Por quê? Porque já conhece o problema. Agora, como que Deus usa elementos que nós não conhecemos para ensinar? Como que Deus vai ensinar para o seu povo que o céu é bom, mostrando o céu, usando elementos do céu no qual nós não conhecemos? Então veja, ele usa elementos do qual nós conhecemos para que nós venhamos entender aquilo que ele quer que nós entendamos. Então isso é perfeitamente normal e isso não tira também o sentido literal do nosso entendimento. Tá bem? Por meio da transferência de algo que é literalmente verdadeiro no reino conhecido para o reino desconhecido, ele está nos revelando. O fato de Deus ser espiritual não exige interpretação alegórica. É preciso distinguir o que é espiritual do que é espiritualizado. Tá bem? Deus, por ser um ser espiritual, ele usa elementos que nós conhecemos, que são comuns. Assim Jesus fez quando contava suas parábolas, queridos. Ele usava histórias alegóricas, tá? Ilustrações,
para explicar verdades literais para as pessoas que estavam perto dele. E de maneira nenhuma isso anulou a verdade que Deus queria apresentar ao seu povo. Pelo contrário, só reafirmou a verdade apresentada por Deus. E por fim, rebatendo ao último problema aí que os alegoristas, vamos dizer assim, vão contra aos literalistas. Por fim, com respeito à terceira objeção, embora se reconheça que o Antigo Testamento é preditivo e que o Novo Testamento desenvolve o Antigo, a plenitude não é revelada no Novo por meio da alegorização do tipo que é tipificado no Antigo. É revelada, isso sim, pelo cumprimento literal e pelo desenvolvimento da verdade literal dos dois tipos. Esses podem ensinar verdade literal. E o uso dos tipos do Antigo Testamento não serve de apoio para o método alegórico de interpretação. Meus queridos, o Novo Testamento não anula o Antigo Testamento. O Novo Testamento confirma de maneira literal aquilo que foi profetizado no Antigo Testamento. Então veja, pelo que nós vimos, pelo que nós estudamos, é muito mais coerente entender as profecias de maneira literal e não de uma maneira alegórica. Você consegue compreender isso? Muito bem, vamos adiante. Existem algumas escolas, nós podemos chamar assim, de interpretação, tá? E essas escolas tanto no sentido alegórico quanto no sentido literal. Vamos comentar algumas, e depois, a partir das próximas aulas, nós entraremos a fundo naquilo que nos importa da maneira correta, então, que nós devemos interpretar as profecias e fazer, então, um bom estudo escatológico do módulo que nós vamos passar agora. Então, veja, existem pelo menos 3 grandes correntes de interpretação, pelo menos, existem mais, tá? Correntes de interpretação da profecia bíblica escatológica dentro do cristianismo. O que nós temos? Nós temos o preterismo. Pretérito quer dizer passado, tá? Que diz o seguinte: as profecias se cumpriram no passado, tendo pouca ou nenhuma relevância na vida dos seres humanos. Você concorda com isso? Você já consegue perceber se isso está certo ou está errado. Então veja, profecias são coisas que aconteceram lá no passado e hoje não têm relevância na nossa vida? Sim ou não? Claro que tem relevância na nossa vida. Então, essa escola talvez não seja também a mais adequada para nós aprendermos. Futurismo. O cumprimento se dará num futuro distante, sem que as pessoas saibam quando, como e o que realmente acontecerá. Bom, pelo que a Bíblia diz e pelo que você já aprendeu sobre profecias, muitas profecias já aconteceram. Algumas ainda vão acontecer no futuro, é verdade, mas muitas já aconteceram. Então talvez esse método ele deixa um pouco a desejar. Por quê? Porque ele só se refere àquilo que só acontecerá no futuro. Mas nós sabemos que muitas das profecias já se cumpriram. Então, se você analisar a história, você vai ver que muitas delas já tiveram seu cumprimento. E o método historicista, ou historicismo. Os eventos proféticos, descritos literal ou simbolicamente, ocorrem com o passar do tempo e são históricos. E acontece de maneira literal, podendo ser interpretados de expressões chaves contidas na profecia. Talvez aqui então nós temos um método, uma escola mais coerente, o método historicista, onde nós temos a Bíblia interpretando a própria Bíblia e os eventos proféticos acontecendo de maneira literal, de maneira onde na Bíblia é apresentado de maneira direta ou indireta, literal ou simbólica, mas todos acontecendo então de maneira literal ao longo da história. Alguns já aconteceram, alguns estão acontecendo e alguns vão acontecer. Esse talvez então seria a escola melhor, talvez a melhor escola então é que nós devemos seguir e aprender com ela. Vamos adiante. Só dando uma pincelada em cada um desses métodos. O preterismo, que do latim quer dizer praeter, significa passado. Argumenta que esses livros proféticos encontraram seu cumprimento no passado pré-cristão, ou nos primeiros séculos da era cristã. O preterismo eventualmente penetrou no pensamento protestante no final do século XVIII e tornou-se o ponto de vista do protestantismo liberal. Os ensinos da linha histórico-crítica hoje situam
a obra de Daniel no segundo século antes de Cristo, e interpreta as profecias como se referindo à pessoa e tempos de Antíoco IV Epífanes e o rei Seleucida da Síria. O livro de Apocalipse é restrito ao Estado romano nos primeiros séculos da era cristã. Então veja, esse método diz que aquilo só se refere a coisas do passado. Nós vamos entender ao longo das nossas aulas que esse método não abrange e não contempla realmente aquilo que a Bíblia quer dizer. Por quê? Porque existem profecias para o nosso tempo, e principalmente para o tempo do fim, que está se aproximando. Então, já vá se pensando e pode se inteirar, pesquisar mais sobre o assunto e entender mais sobre o preterismo depois, sozinho em casa nos seus estudos. Vamos ver outro método, o método futurista, né? O futurismo penetrou na linha protestante no primeiro quarto do século XIX. A forma mais proeminente de interpretação futurista hoje coloca o cumprimento do conteúdo do Apocalipse, excetuando os capítulos de 1 a 3, né, num período de tribulação de 3 anos e meio, no final dos tempos, como um arrebatamento secreto da igreja para o céu. A 70ª semana da profecia das 70 semanas de Daniel é desconectada de todos e é recolocada no último dos 7 anos desse mundo. Muitos protestantes conservadores adotam esse tipo de interpretação, o futurismo, com acréscimos e variações, como seu sistema padrão para interpretar as profecias de Daniel e de Apocalipse. Meus queridos, é com carinho, pode ser talvez que você entenda a Bíblia dessa maneira, você faz essa separação da última semana das profecias das 70 semanas, o período de 3 anos e meio referente a que aparece na última semana de Daniel. Mas eu quero que a Bíblia nos diga se esse é o melhor método, se esse é o método correto. Eu quero dizer que boa parte dos protestantes adotam esse método como um método de interpretação. Só que realmente, será que é esse o método correto? Então, estudando, aprendendo e vendo o que a palavra de Deus nos diz, nós vamos observar e vamos compreender. Assim também como nós iremos analisar o método preterista, nós iremos analisar o futurismo e vamos ver se aqui é o método adequado. Esse método ele é muito adotado por muitas igrejas, pode ser até que a sua utilize esse método de interpretação, mas antes de você ter um checkmate sobre ser esse o método correto de interpretação da palavra de Deus, nós iremos estudar bastante. Nós iremos compreender se esse então é o método adequado para se interpretar uma profecia. Tudo bem? Vamos adiante. E aí nós temos o método historicista de interpretação. Como todo leitor da Bíblia sabe, os livros de Daniel e de Apocalipse são a maior parte dos escritos em símbolos. Os estudantes da Bíblia, consequentemente, os descreveram como profecias apocalípticas, para distinguir das profecias diretamente clássicas, tais como aqui encontramos nos profetas maiores e menores do Velho Testamento. Nesses 2 livros apocalípticos, Deus revela toda a extensão da controvérsia moral que convulsionou o nosso planeta, dando ênfase na derradeira vitória da sua causa e na final condenação das forças do mal. O método histórico aceita o conceito de que as profecias de Daniel e de Apocalipse destinam-se a ser reveladas e cumpridas no tempo histórico, isto é, no período decorrido entre os profetas Daniel e João, respectivamente, e o estabelecimento final do reino eterno de Deus. O princípio dia-ano, um dia simbólico, um ano literal, é parte integrante desse método, desde que ele sirva para revelar os períodos de tempo simbólicos para que possamos localizar os eventos preditos ao longo da história. Queridos, também iremos analisar se o método historicista é o método correto de interpretação. Eu posso dizer, se a gente fosse falar de um método ou outro método e você perguntasse, qual é a sua opinião, professor? Em qual método você acha que nós devemos ter a interpretação da palavra de Deus? Eu quero dizer para vocês que o método mais coerente, o que eu enxergo, se você olhar para o preterista, os acontecimentos ficaram no passado.
Se você olhar para o futurista, os acontecimentos ainda vão acontecer no futuro e não nada se aconteceu. Agora, no método histórico, onde os acontecimentos vão acontecendo ao longo da história, o que mais bate com aquilo que a palavra de Deus nos ensina é esse método, o método histórico. Porque nós temos profecias que já se cumpriram, profecias que estão se cumprindo e profecias que vão se cumprir. Então é a partir desse método, talvez, que nós devemos iniciar os nossos estudos. Mas antes, queridos, nós devemos ter certeza, e nós devemos então, à luz da palavra de Deus, não à luz do João. Porque o João aqui pode até dar opinião, mas a minha opinião não vale. O que vale é o que a palavra de Deus nos diz. O que vale é o que Deus nos revela através da sua palavra. E o caminho que Deus nos revelar para que nós tenhamos a interpretação é esse que nós vamos seguir para nós conduzirmos as nossas aulas aqui de escatologia. Então, queridos, eu quero dizer a você, nós temos muito a aprender. E conhecer sobre os eventos finais é algo importantíssimo para mim e para você que é um líder religioso. Então eu quero te convidar para a semana que vem, vamos adiante, nós vamos estar terminando a aula de hoje. Nós estaremos já encerrando, mas já convidando você para não perder a aula da semana que vem. Para que você aprenda, não só pela nota que você precisa tirar aqui na faculdade, mas também pela importância que esse assunto tem para a sua vida como líder espiritual, como o pastor de uma igreja, como o pastor que quer conduzir as suas ovelhas para o caminho de Deus. Jesus está voltando, sabe? E esses eventos finais estão prestes a acontecer. E qual é o teu preparo hoje para isso? Será que você tem todas as informações necessárias? Todas as informações que você precisa saber para estar no reino de Deus? Eu quero te ajudar um pouco com essas aulas. Eu quero, junto com você, estudar bastante sobre o assunto. Então não perca a semana que vem a aula aqui sobre escatologia. Se sobre essa aula você tiver algum questionamento, alguma pergunta, alguma dúvida, eu quero deixar para você o nosso e-mail, alunoead@fatec.com.br, aos cuidados do professor João. Quero deixar um abraço, quero que você fique com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que você tenha uma boa noite e um bom restante de semana e até quarta-feira que vem nesse mesmo horário. Uma boa noite para você.